Estamos no ar, minha gente! Tudo certo? Olha só, estamos no ar com mais um Donos da Bola, hoje segunda-feira, dia 6, recebendo uma visita ilustre aqui no programa. Senhor Francisco, seja bem-vindo. Como saudades. Estava o litoral catarinense? Estava bem, né? Vê que eu vim protegido, eu uso muito protetor solar. Eu vi. Branco como a neve. Litoral catarinense da Escócia, né? Tava nevando no litoral que tu tava? Sim, Como é sim, que eu consigo explica essas isso? proezas e tal. Mas assim, eu não sei se vocês estão com saudades de mim, mas eu estou com saudade de Tu vocês. estavas com muita saudade, tanto que tu Muito. gravou vários vídeos no teu canal do YouTube, né? Só não gravei os últimos porque eu estava Trânsito, a 101 não, tava não, muito... não é isso. Eu sou um cara honesto, pode não parecer, mas eu sou. Então, quando eu via o jogo, eu conseguia, eu gravava o vídeo. Nos últimos duas rodadas, eu não consegui ver os jogos. Aí eu não gravei, porque eu sou um cara honesto. Ontem, por exemplo, não teve jogo pra tu ver, mas tudo bem. César Cidade Dias, quer falar sobre Leonardo Meneghetti? Quer fazer algum comunicado pra ele, aproveitar Não, a audiência? ainda tô impactado com a tua presença na apresentação, então ainda não tenho palavras para isso. Eu só gostaria que o Meneghetti, por favor, leia os meus WhatsApp, Meneghetti, que eu tenho te mandado constantemente e não tenho tido resposta. Da minha parte, eu só queria começar o programa. Pois é, mas antes eu preciso do Tiger Han, que aparece aqui como bom coordenador de esportes que tu é. Aonde está Leonardo Meneghetti? Não estamos te ouvindo. Não Se estamos te ligar o ouvindo. microfone com a beleza. Não está. Não estamos te ouvindo de novo. Eu digo isso, ele está gozando merecidíssimas férias, né? Eu voltei e ele saiu. É isso aí. Tá de crise no relacionamento. Gente, está no ar o programa então, férias do Leonardo Meneghetti. Eu fico aqui apresentando interinamente. Por um tempo com vocês, coloca no ar a enquete do programa para a gente pisar fundo e acelerar e fazer o Donos da Bola TV. Como você avalia o desempenho do Inter neste começo de temporada? Bom, não dá para exigir muito. Razoável, o momento é de testes. Ruim, era para estar jogando mais. Eu já começo com o jogo do Inter por Fabiano Baldassi. Bom, primeiro que o produto gauchão é um produto ruim por conta de arbitragens terríveis, e as arbitragens desse ano são piores do que as ruins dos outros anos. Os campos pioraram. Ontem não havia a menor condição de jogo no gramado do Estádio do Vale, que a gente sabia que estava ruim, mas eu não imaginava que estivesse tão ruim. Dito isto, em relação ao Campeonato Gaúcho em si, eu falo da partida, em que o campo pode até dar alguma justificativa, mas não explica tudo. O Inter jogou mal, o Inter não encontrou soluções, o Internacional esteve em campo com um esquema inventado pelo Mano Menezes com 3 atacantes, que o Mano nunca fez e não sei por que fez ontem, e não deu certo ontem. O Internacional não encontra soluções, o que é normal... E a enquete trata dessas situações, o que é normal e não é normal em começo de temporada. É normal em começo de temporada, tu não dá show, tu não dá espetáculo e tu ainda está acertando as coisas do teu time. Mas os clubes grandes em campeonatos regionais, eles vão encontrar as dificuldades, mas eles precisam, dentro das dificuldades, encontrarem soluções para vencer os jogos. E o Inter não encontra. O Inter já tropeçou o suficiente para abdicar da ideia da primeira colocação na fase classificatória, que pode parecer pouco, mas não é. Define uma final de campeonato na casa do adversário, que sempre é uma vantagem. Então o Internacional é insuficiente no começo de temporada, é decepcionante em relação ao que se esperava pelo final do ano passado, é carente em relação às contratações que a gente tanto pede e não vê acontecer. Para terminar, o Inter não consegue resolver os seus jogos jogando mal. O Grêmio, que tem jogado tão mal quanto o Inter joga, resolve os jogos. Sabe por quê? Porque o Grêmio tem um jogador que ele contratou para botar a bola para dentro. O Inter, não. Ribeiro. Não, eu acho que quase tudo eu concordo, muita lucidez do Baldassi, tá? A única coisa que eu discordo foi o início da narrativa dele sobre o produto Campeonato Gaúcho. Tá chamando a declaração dele de narrativa. Tu sou moderno, né? Tá bom. Então eu vou pegar esse recorte, entendeu? Para dizer para vocês o seguinte. Gente, todo ano é a mesma coisa. Se vocês botaram o início de janeiro do ano passado e retrasado, os donos da bola, é sempre a mesma coisa. Nós vamos estar aqui reclamando da qualidade dos jogos, da qualidade dos gramados, que até já foram piores, já fomos bem piores, tá? Só que eu tenho um entendimento macro. O Campeonato Gaúcho ele só existe por uma razão muito simples. Existe alguém interessado em comprá-lo e o dinheiro que não é muito, já foi bem melhor, tá?
Mas o pouco dinheiro que é oferecido, a dupla Grenal não abre mão dele. Não, mas vai abrir. Aqui. Bom, eu não sei. Era 12 milhões, agora é 500 mil. Bem, Se a dupla Grenal se submete a isso por 500 mil reais, que é o que paga a detentora para passar os jogos em TV aberta, bom, aí nós largamos tudo, né? Mas aí... Não era 12 milhões que caiu para 500 mil. Era 12 milhões, caiu para 8. Tá bem, porque tu tá contando com o valor do Premier. Mas a RBS paga 500 mil para Grêmio e para Inter. A RBS TV. Vocês ouviram bem. 500 mil reais a dupla Grenal recebe para passar jogo em TV aberta. Esse é o não abrir mão do que ganha? Aí tem 7 milhões 500 mil reais pago eu. Tá, Eu pago para essa é uma informação importante, mas só para não deixar no ar aqui, Ribeiro, desculpa te atrapalhar completamente o raciocínio. A RBS TV paga 500 mil para Grêmio e para Inter para transmitir o jogo na televisão aberta, com o Lucianinho Pérez e a galera que faz. Campeonato todo. Isso, o campeonato inteiro. O Premier paga mais 7 milhões e meio de reais. Então o pacote é 8. Só que o pacote antes era quase 13 e aí caiu para 8. A gente tem que colocar os dois na mesma ponta, porque o pacote era quase 13 e o pacote é 8 porque reduziram a RBS, está pagando bem menos. Dito isso, só para concluir... Não, porque depois eu quero falar, eu acho até que a gente tem que ter um quadro para falar sobre isso, porque o pay-per-view é outra história. Sim. Pay-per-view é outra história. Quem paga lá em cima. Quem paga lá em cima. Tá, mas dito isso, tá, aqui a gente pode analisar se é bom, se é ruim, se vale a pena ou não vale a pena. Isso é uma outra discussão. A discussão que eu estou fazendo é a seguinte, ela existe, é o fato. Qual é o fato? O fato é que o campeonato foi comprado e o que foi comprado foi aceito. Está em contrato, então não tem discussão sobre isso aí. O resto é a opinião sobre se vale ou não. Isso é uma outra coisa, Baldassi. Em um campeonato tendo mercado, o que é mercado? Tem alguém que quer comprar e tem alguém que quer vender. Esse é o mercado. Ele existe. Pode valer a pena ou não, mas ele existe. Sendo assim, se justifica o campeonato dessas formas, com o Inter e Grêmio jogando os jogos desse jeito, né, utilizando seus titulares, porque o contrato certamente impõe isso aí, né? E é isso aí, então não tem muito que nós... Tu vai normalizar o gramado de ontem? Não vou normalizar. Nós temos que brigar. O Kleber Gladiador, uma vez pelo Grêmio, nesse mesmo gramado, estourou a perna que comprometeu o ano todo dele, cara. Perfeito, o que é também uma outra discussão, porque eu estou sendo pragmático, é bem verdade. Se tu é dirigente do Novo Hamburgo, ou dirigente do São José, que recentemente são os gramados que tomaram mais pau aqui, tá? Vale a pena ele investir, e não é barato, num gramado para ele jogar quantas partidas? O que o Novo Hamburgo disputa no ano? É o gauchão e mais a copinha. Mas essa é a realidade do futebol. Mas quem é que cobra, Ribeiro? Quem é que cobra? Quem é que vai chegar no estádio do Vale, olhar aquele gramado e dizer o seguinte, aqui não há condições de jogo? Não, ninguém vai fazer isso aí. Não vai ter que fazer, cara. Nós temos que cobrar isso. Dá nos dedos, Paulinho, dá nos dedos com informação. Porque se não tivesse o que o Paulinho vai falar, já era um absurdo que o Ribeiro falou. Mas fala, Paulinho. O Novo Hamburgo, pessoal, juntamente com o Aimoré, com Caxias e o Brasil de Pelotas, nesta temporada vão disputar também, os 4 vão disputar a Série D, a 4ª divisão do Brasileiro. E se não tivesse isso, tinha que fazer um gramado minimamente aceitável. César Cidade Dias. Duas situações, acho importante que a gente refira. Eu queria falar do time do Inter ontem, tá? Eu vi o jogo atentamente mais uma vez, tenho feito isso em todos os jogos do Internacional, e ontem, pela primeira vez, eu vi um modelo mais parecido com o Internacional que nós vimos no ano passado, tá? Com a entrada do alemão, a bola ficou mais presa na frente, o Inter conseguiu, de alguma maneira, não permitir que o seu adversário jogasse em razão dessa força. Nós vimos mais uma vez, eu acho que aí a gente pode começar a adotar algumas verdades em relação ao jogo. O Inter tem um jogador completamente diferenciado, que é o Alan Patrick. É verdade. Ele é completamente diferenciado. E tá melhor fisicamente, né? Não só isso, ele é muito melhor que os outros. Aquela história do ser melhor que os outros. É melhor que os outros. O gol que ele ia fazer no segundo tempo, ele pega uma bola na intermediária e passa, parece que está passando por uns cones, né? Até chutar, a bola bate no goleiro, dá na trave, ele teve azar ali. Agora, algumas situações preocupam, aí eu acho que é importante a gente referir a falta de opções do Internacional, uma coisa grosseira, todo mundo está vendo. E ontem eu não gostei do Mário, sabe? Eu achei o Mário muito desembocado. Na zaga depois ele foi bem. Mas ele está desembocado. O Mário Fernandes, ele é mais jogador do que o que a gente está vendo.
Tá muito Mas desembocado. vocês não acham, assim, eu não quero estar passando... Você que eu voltei das férias, parece que eu tô com o paninho na mão, né? E tu passando pano e coisa e tal. É assim, ó. A gente olha vários campeonatos, né? E vários jogos e tal. E não é desculpa para que Grêmio e Inter estejam jogando pouco, porque a gente sempre espera muito mais e a dupla é cobrada por jogar mais, tal qual o seu investimento, né? Não há dúvida nenhuma. Só que o Internacional vai jogar melhor e bem parecido com o que jogava quando terminou a temporada, quando tiver mais apropriado à execução. Parece um palavreado difícil, mas quando o Inter começar a jogar contra Palmeiras, Flamengo, Galo, o Inter vai jogar muito mais próximo que jogava do que nesse cenário, cara. Meu Deus do céu, eu enlouqueço com isso, cara. Isso é outro esporte. Nós temos uma realidade nesse programa de um Ribeiro que está preocupado com o Flamengo, com o Palmeiras e com o Galo, do JB que acha que o gauchão é uma passagem para se preparar para a Libertadores. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não quero saber o que tem no restante do ano. Eu quero ganhar o gauchão do Grêmio. Isso é Copa do Mundo. O Grenal do dia 4 de março é o maior Grenal dos últimos 20 anos. Acabou o resto. Eu quero ganhar do Grêmio. Eu quero ganhar esse gauchão. Eu tenho que estar jogando bola agora. Eu vou dizer uma coisa para vocês e vocês vão prestar bem atenção sobre contratações. Porque eu cansei de cobrar contratações do Internacional. Nós estamos vendo o que acontece no time do Inter. Esse time incompleto. Eu cansei de cobrar contratações e ver um monte de colega meu em debate que eu tenho aqui nas redes sociais me dizer o seguinte: calma, Baldasso. Baldasso, tem tempo. O importante é cuidar, responsabilidade. Não dá para rasgar dinheiro. Você que está em casa, você sabia que no dia 25 de fevereiro agora... 24. 24, então. Tem que ser sexta-feira. Menos ainda, então. Dia 24 de fevereiro agora é a data limite para inscrever novas contratações no Campeonato Gaúcho. Tu sabe o que... Eu vou te explicar. Calma aí, não levanta. Para tudo que tu está fazendo e me ouve aqui. O Inter tem 18 dias, menos de 3 semanas, para contratar e inscrever jogadores no gauchão. Senão, não pode jogar mais o gauchão, que é menos importante. Mas se o Inter não inscrever até o dia 24, esses jogadores não vão poder jogar nenhuma partida antes de estrear na Libertadores da América. Como é que tu vai botar um cara sem jogar um jogo oficial pelo Inter na Libertadores da América, num jogo da fase de grupos? O que eu estou dizendo para vocês é que a situação é de calamidade. Calamidade. Eu estou cansado de gritar há 3 meses por contratações no Internacional. Eu estou cansado de pedir o 5, de pedir o 8 e principalmente pedir o 9. E todo mundo me dizendo, calma, calma. Não tem calma. Agora, sabe o que está acontecendo agora? Virou desespero. Porque é reta final. O desespero que fez a gente trazer o Mikael e o Brian Romero. Virou desespero. Eu avisei. É pertinente a preocupação do Baldasso. É pertinente. Especialmente no que se refere a time de jogo, né, com os companheiros, até iniciar o que realmente importa. Eu concordo com ele. Tem isso a ver. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte. Sabe quando é que vocês vão medir o rendimento e a qualidade do Grêmio Internacional? Só no Grenal. É no Grenal que vocês vão medir isso aí. Porque é um tipo de jogo inerente ao que são Grêmio e Inter. Ribeiro. O resto, como é que tu vai medir qualidade do Inter naquele campo contra o Novo Hamburgo? Não dá para fazer isso contra o Avenida em Santa Cruz. Não dá, é outro esporte. É outro esporte, gente. Eu quero garantir a tua palavra, Cícero, mas a frase do Vaguinha, que eu ontem até fui gravar meu vídeo, errei, tive que fazer o remendo lá, botar um banner e dizer, eu confundi. A frase do Vaguinha, para mim, foi brilhante. Recentemente, num cafezinho que eu e ele tomamos. Ele disse assim, Campeonato Gaúcho preocupa no início e ilude no final. Mas ele só preocupa pela rivalidade. O Grêmio tem 100% de aproveitamento, meu querido. Tudo bem. O Grêmio enfrentou o gramado do Passo da Areia, que é pior que o de ontem. O Grêmio ganhou o jogo. Mas o Inter não está resolvendo as situações. Disse que isso era um mérito do Grêmio, isso não está... Não, isso não é mérito do Grêmio, isso é obrigação. Isso não é mérito do Grêmio, isso é obrigação do Grêmio, isso é demérito do Internacional. Tá bom. Tu acha isso? A gente não pode aqui... O campeonato é o gauchão. Se a gente quer fazer algum tipo de frase em relação ao gauchão, a gente faz. Agora,
O fato é que teve um jogo ontem, o Inter jogou contra o Novo Hamburgo, cujo grupo todo, o investimento todo do Novo Hamburgo representa metade do salário por mês do Mário Fernandes, e o Inter não ganhou. Então não adianta a gente tirar o resultado da conversa, tá? O resultado é do jogo. O que acontece com o Inter, que é grosseiro, e aí eu tenho que concordar com o Baldasso, o Inter não tem opção. Ontem, por exemplo, vamos mexer, tá? A coisa não deu certo, a bola assim no primeiro tempo, tal, o time perdeu um golzinho aqui, um ali, vamos pro segundo tempo. O Inter botou mais, o Inter recuou o time. O Inter tirou um centroavante e botou um menino que não tocou na bola. Tá falando do Luca. Aí tirou o cara da esquerda, botou o Estevão, que é menino ainda, não tocou na bola. Aí na live do Baldasso ontem era uma pancadaria no Estevão. Não. Gente, sim, que entrou aos 42 minutos. Falta quantidade de jogador. Esse gauchão tu não ganha na qualidade. Mas não tu é ganha ganhar, na competição, cara. gente. Mas não é ganhar, É na Ribeiro. competição. E é Ribeiro. diferente de tudo que o Inter vai enfrentar no resto do ano. Tu acha que tu está... não pode montar o time só para jogar o Campeonato Deixa eu te Gaúcho. perguntar uma coisa. Tu acha que está adequado o Inter ainda não ter feito as suas contratações faltando 18 dias? Não, eu Tá, mas concordo. Eu vou Baldasso. continuar ouvindo de ti, Não, João não, Batista eu Filho, que concordo. é normal, que tem que mesmo cuidar o mercado. A o Inter janela não- europeia fechou. Baldasso. Vamos ver agora o que tem. Baldasso, vamos lá. Vamos criar um cenário que eu sei que seria o que tu mais gostaria que tivesse acontecido. O Inter contratou o Soares. E o Soares está em campo ontem com a camisa do Internacional. 3-0 Sabe o que Inter. ia acontecer? 3-0 Exatamente. Eu Inter. ia dar 1-0, 1-0. Gol do Soares de cabeça ou metendo de 3 dedos e tal. 1-0. Sabe o que a gente estaria falando aqui? Olha só, não jogou bem, porque não tinha como jogar bem, o gramado não deixaria jogar bem, mas pelo menos tem um centroavante que resolve o jogo, foi lá e fez gol. Tá bem. Beleza. Para análise do gauchão, que te interessa e não me interessa, e eu respeito, são Mas tu visões sabe diferentes. que para a torcida interessa. Não, tudo bem, é que a torcida é muita gente. A torcida é muita gente. Os colorados estão, e os gremistas também, estão babando Tá bom. pelo Grenal, pelo título. Tudo bem. Isso aí é tu olhar pra rua e saber o que tá acontecendo. Aí a questão é a seguinte, a gente já está falando, olha, para efeito de... Opa, um abraço para Miss Rio Grande do Sul aqui, olha aí. 2009 também, atrasado isso aí, galera. Tu acha que eu podia ser Do o que Miss... tu tá falando, JB? É que apareceu o Miss Rio Grande do Sul ali atrás de mim, eu achei que eu já estava concorrendo a Miss Rio Grande do Sul. Aí você vai homenagear a tua beleza, Tá, JB. tu acha? Eu acho. Aí assim, ó, só para terminar aqui, Baldasso. Para efeito de tabela que te serve, beleza. Mas para efeito de avançar num time de futebol, não ia ter valido nada o jogo de ontem. Porque como é que tu vai ver com uma leiva no campo? Não, só um pouquinho, deixa eu colocar uma coisa pra vocês. É isso que eu tô insistindo. O Mano Menezes ontem erra. Ontem foi o pior dia de Mano Menezes Por quê? como técnico do Internacional. Não achei. O Mano Menezes errou na escalação porque ele botou em campo uma ideia de 4-3-3 que ele não gosta e que ele nunca fez. Tá? Mas ele pensou na competição. Tá bem. Não, Ele disse, não, vou não, botar não, 2 pontas não. para cruzar Tá pro bem. centroavante, Não que deu o campo certo. é um potreiro. O Mano Menezes no segundo tempo, eu vou lembrar vocês, o César sabe disso. O Mano Menezes no segundo tempo, em determinado momento, ele tira o alemão e coloca o Maurício para retomar o esquema anterior. Tá bom. Passa 10 minutos, ele coloca o Luca. Ele não bota o pé dentro da área. Passa 10 minutos, ele coloca o Luca. Tu tira um centroavante num momento, 10 minutos depois, tu coloca outro centroavante. Isso não tem nenhum sentido, tá? Ele faz todo um processo de substituições para manter Pedro Henrique e Wanderson juntos como moldes do que o Inter queria ofensivamente. Passa mais 15 minutos, sai o Pedro Henrique e sai o Wanderson também. Para entrar Estevão na ponta, para entrar Luca, foi uma bagunça o que fez o Mano Menezes ontem. O Mano Menezes ontem teve um dia completamente infeliz. O Mano Menezes pensou errado ontem o Inter da escalação nas substituições até o final do jogo. Só que isso é o de menos. O que importa é que o Inter tem pouca qualidade. Pouca qualidade para ganhar o Campeonato Gaúcho, tem pouco tempo para contratar e tem pouca qualidade, ínfima qualidade, para disputar uma Libertadores e uma Copa do Brasil. E as contratações não chegam, esse é o problema. Só deixa, eu só gostaria de saber se tu entendeu o meu ponto, que foi, se tivesse o Soares ontem, ou a contratação, o Borré e tal, o Inter provavelmente ganharia, mas que com aquele gramado não adianta a gente achar que assim, vai ter uma situação. JB. É só isso que eu quero te entender. Tá porque bom, para mim tá o Campeonato bem. Gaúcho eu Tá. sou coerente. Eu só quero- trabalho no Campeonato Gaúcho, eu bem. reconheço... Mas eu reconheço a relevância que ele tem dentro do meu contexto, que é preparar um time. E ontem, para preparar um time, não dava. Se tu acha que a relevância do Campeonato Gaúcho, É pra neste preparar momento, um é para time. preparar o time, Isso. tu estás
descolado da realidade. Tá bom, porque pode não é ser. essa a realidade das ruas. Tá, mas é que essa é a minha realidade. Contratação, não, mas tudo bem, mas só que tua realidade, o Campeonato Gaúcho não tem importância, não tem importância para ti. Nós temos hoje ele tem importância. Não é. Pode o não ter Campeonato Gaúcho tem importância. Não, gente, pelo amor de Deus, eu vou enlouquecer hoje. O Campeonato Gaúcho pode não ter importância. Mas esse tem. O Grêmio contratou. Gente, o torcedor do Grêmio e do Inter está babando por esse Grenal, está todo mundo enlouquecido por esse Campeonato Gaúcho. Vocês não estão olhando para as ruas, gente. Sabe quantas pessoas o Grêmio botou no estádio em 27. Porto Alegre? Não, em Porto Alegre, em 3 jogos. 100 mil pessoas, gente. Pouco mais de 100 mil pessoas, quase 110 mil em 3 jogos. Foi o Soares que colocou, né? É isso que o Baldassi está falando. Este campeonato, ele não é o Gauchão, ele ganha um componente que... assim, gente, com todo respeito, e acho que todas as teses são aceitáveis, tá? Eu acho que nós vamos medir o atual estágio de qualidade das duas equipes só no Grenal. Sabe por que eu não acho? Porque a gente sempre fica falando aqui, não, só o Grenal, aí chega o Grenal e a gente diz, Grenal é um jogo completamente diferente, que não se joga, se ganha. Então não é no Grenal que vai medir força, eu quero, JB, me perdoe, só falar do episódio do gramado, tá? O Novo Hamburgo, hoje eu fui tentar descobrir, o Novo Hamburgo sofreu no mês, ali perto do Natal, um fungo na grama, tá? E é exatamente sobre isso que eu queria colocar. Porque a gente fala do gauchão, fala do dinheiro, fala desses absurdos aí de tentar controlar a divulgação do gauchão, colocando um contrato menor. O fato é que a distância hoje entre Grêmio Internacional para os clubes do interior ela é tão gritante que o Novo Hamburgo ontem estava constrangido. Gente, se tiver no regulamento que o gramado tem que estar assim assado, como que deveria, não tem campeonato. Tá? Não tem campeonato. Não, tem sim. A diferença é que o Novo Hamburgo está constrangido com o gramado. O São José tem orgulho daquela coisa lá. E eu só queria, para terminar isso, falando da tua informação sobre o pay-per-view e o campeonato aqui. A gente pode debater isso mais para frente, que eu realmente preciso trazer o Tiger. Mas nós temos que debater isso porque é uma informação que precisa ser completa. Promessa pro CCD que eu tenho que debater isso, mas antes, Tiger, trabalha um pouquinho, meu filho. Bora lá, JB, abraço pra ti, pra todo mundo que nos acompanha aqui na Band. Vamos ouvir o técnico Mano Menezes, que depois da partida contra o Novo Hamburgo, 0-0 lá no estádio do Vale, falou sobre o esquema com 3 atacantes que ele testou na partida de ontem e prometeu, quem sabe, testar em outros momentos, em condições melhores. É o ataque que muita gente pede, Pedro Henrique, Wanderson e Alemão, e o Mano Menezes falou sobre isso. Era uma situação que a gente queria fazer já há mais tempo, colocar os 3 atacantes juntos. Achei que o jogo era o jogo adequado para fazer isso, porque ia ser difícil construir alguma coisa mais qualificada no meio-campo, pela condição do gramado. Então colocamos Pedro, Wanderson e Alemão. Determinadas situações funcionaram bem, tivemos força, não deixamos eles quase nunca chegar na área da gente. Mas com 3 à frente da linha da bola, você cria uma outra situação de jogar, né? Para essa situação aqui, a gente achou que era o melhor. Para outras situações, cada uma delas vamos pensar. Eu não acho que o nosso empate passou pelos 3 jogadores que entraram ou alguém que não esteve no campo. Acho que o empate passou pelas condições que falamos antes. Acho que todos os jogadores que entraram fizeram boas atuações. Olha só, Baldassi, vem pra cá pra gente debater o Grêmio que venceu com 2 gols de Luizito Soares no sábado, 27 mil pessoas na arena. O César Cidade não vai precisar pedir câmera aberta para dar discurso, para pedir reforço, para dizer pro presidente Guerra que não dá e tá no final das inscrições do Gauchão e não sei o quê. Fala, CCD. O torcedor do Grêmio vive uma lua de mel, né? Uma lua de mel. A gente falava há pouco aqui, 100 mil torcedores em 3 partidas e um jogador fantástico, né? E aí, Ribeiro, às vezes a gente pensa, eu fiz de noite, já bem perto da meia-noite, eu fiz uma live e a pergunta que foi é o seguinte: quantas vezes nós vimos um jogador com o padrão de futebol que joga Luiz Soares com a camisa do Grêmio? E a brincadeira começou 5 anos atrás, 4 anos atrás, um jogador deste padrão, deste nível. E aí tu começa a ver o seguinte:
Sabe onde é que tu encontra um com esse padrão? Ronaldinho Gaúcho há 20 anos atrás. Nenhum outro joga o que esse rapaz jogou. Centroavante, talvez ele seja o maior da história? Eu não tô. É preciso dizer o seguinte. Isso aí é muito. Não. Eu só quero dizer o seguinte, tá? Eu só quero dizer o seguinte. Maior em tamanho, maior Eu centroavante da história do Grêmio. eu não tô falando que ele vai ser o maior jogador do Grêmio. Eu tô falando do padrão de jogo que vem um cara desses. Tá. Eu fico imaginando o que era marcar Suárez, Messi e Neymar. Eles jogavam juntos. O Suárez, Baldasso, todas as suas movimentações no jogo são inteligentes. Todas as movimentações. E o gol que ele faz no fim do jogo, e eu não falo aqui porque o zagueiro acabou errando feio na frente dele. Só que aos 44, Tem que estar ali, né? tu partir correndo atrás de um cara com teu jogo 2-0 a favor, 2-0 a favor, tu sair correndo atrás do cara no gauchão com 40 graus, é só um jogador diferente faz isso. Soares é um espetáculo de ver. Eu peço para as pessoas, Baldasso, aproveitem. Vocês têm que ir na arena, ver ao vivo, jogar um cara que é de um nível gigantesco e que a gente não está acostumado. As duas dúvidas que se tinha em relação ao Suárez nunca foi a bola. Todos nós sabíamos, os que eram a favor e os contra a contratação, sabiam que o Suárez é um jogador diferenciado, um dos maiores atacantes do mundo dos últimos 20 anos. Existiam duas questões, 2 pontos de interrogação. Primeiro, a ambição dele. Será que o cara vem aqui para buscar mais dinheiro no último contrato da carreira e vai estar aqui a não jogar só para cumprir contrato? E a outra questão envolvia a parte física de um jogador de 36 anos de idade. Este pique que o Suárez dá aos 42 minutos do segundo tempo, e a gente está pegando esse só como um símbolo, porque ele foi assim nos outros jogos também, derruba os 2 pontos de interrogação. Porque nós temos aí um jogador claramente com ambição, envolvido com o jogo, discutindo com os companheiros e tal, fica bravo quando erra um gol, dá soco no chão, e nós temos a parte física. O Renato, inclusive, dá uma letra na coletiva de que tem guri que tem que servir de um tapa na cara. O Renato, depois eu acho que vai rodar. Isso. É um tapa na cara para muitos jogadores que não se envolvem no jogo. Então o Suárez está derrubando qualquer dúvida que se tinha dele. Olha, eu falei muito pouco sobre o Luizito Soares, né? Porque eu acabei saindo de férias, assim, e eu quero dizer que lá fora... Lá fora tu diz Santa Catarina? Ou perto disso, tá? Se fala muito do Luizito Soares. Sério? Se fala muito. O Luizito Soares é um jogador que deixou muito bem carimbado o seu nome em diversas praças importantes do futebol mundial. E eu quero dizer para vocês o seguinte, eu estou na linha do Baldasso. Nós nunca questionamos a qualidade, nós questionamos a ambição. E talvez seja a grande notícia do Luizito Soares, né? Que pode parecer para ele nenhuma surpresa, porque ele sempre foi assim, né? Mas pelo quanto ele custa, sempre se colocou um pezinho atrás. Será? O Grêmio teve tantas recentes tragédias envolvendo altos investimentos, né? Então, cara, o Luizito Soares é um fenômeno. E está comprovando em campo. É óbvio que é gauchão, que ele é muito fora da curva. Mas o Luizito Soares foi fora da curva jogando Champions League, cara. Sabe? Ele enfrentou os maiores zagueiros do mundo. Então, é uma coisa assim, ó, que faz a diferença, tem feito a diferença. Só que, e aí, nem tudo é Alice dos Países das Maravilhas. O time do Grêmio, para ter, quando a exigência for maior, e será logo no Campeonato Brasileiro, vai ter que jogar muito mais bola do que vem jogando para que o Luiz Soares possa ser o que ele está sendo no Campeonato Gaúcho. Não serve o parâmetro que ele usou só para tentar buscar uma coerência, o que tu usou. Não me come coerência, recém voltei das férias. O que tu falou em relação ao internacional, então, tu tem que ver mesmo quando jogar, porque aumenta o nível, aumenta melhor a qualidade. Claro. Pro Grêmio não. Pro Grêmio também. Só que tu tem que pegar os jogos na arena. Eu quero fazer Tu tem que pegar os jogos na arena. Porque o Inter, contra os times do interior do Beira-Rio, joga fácil. Eu quero fazer, empatou com o Juventude 2-2. Então, foi só esse, o outro. Eu quero fazer um desafio. A relação do Soares. Qual foi o último cara desse tamanho que andou por aqui, cara? Ronaldinho.
Mas tu acha que é Ronaldinho da não, Ronaldinho. depende. Se, por exemplo, o não Arthur tinha nível para jogar em Barcelona. Tinha nível pra ser, Tinha nível, tanto que ele foi... Peraí, o Arthur foi pro Mas ali o Barcelona Fábio para Rockenbach Juventus. também tinha. o Não viram Nilmar nada. jogou demais. Nilmar. Não, eu tô então, falando do ali- nível desse cara. É que assim, o Soares é muito maior do Torcedor que o tem que Arthur na entender. história. Estamos falando Mas, do assim, tamanho do cara. O Arthur é o tu cara que vai- surgiu, tu que a vai gente olhou assim, acabar- peraí, esse cara vai jogar. Tanto que vai acabar ele não tinha chegando no conseguido Forlan. jogar, ele foi pra Vai Barcelona, acabar chegando no Juventus Forlan. e PSG. Gente, vocês me desculpem, tem tanta coisa importante que aconteceu no jogo do Grêmio, nós não vamos limitar a falar Liverpool. do Soares. O Soares é chovendo molhado. O Grêmio teve em campo. O Grêmio não está jogando bem ainda. O Grêmio realmente não está jogando bem. O Renato ainda não encontrou o time e deixou claro isso na coletiva. Só que me impressionaram 2 jogadores do Grêmio, né? E que ainda, como colorado, me dói mais ainda porque eu estou num processo de contratações que eu não consigo contratar e eu estou vendo meu rival contratar bons jogadores. Os 2 castejando. Tu tá um pouco... Eu tô te sentindo um pouco Carbajo, abatido. eu tô bravo. Conclamado, Cristaldo. O Carbajo e o Cristaldo são ótimos jogadores. Eu não sei como o Renato vai encaixar, eu não sei o que o Renato vai fazer com o Bitelo, eu não sei o que o Renato vai fazer na abertura do meio-campo, porque eu continuo achando que Carbajo e PP juntos não dá. Agora, esses 2 jogadores são pilares do novo time do Grêmio. Não sei se tu concorda, César. Eu concordo com o Baldasso. Passei conversando com o Baldasso durante toda a partida do Grêmio e digo o seguinte para vocês. O Cristaldo, as ações do Cristaldo do meio para frente são inteligentes, ele bate muito bem na bola, ele cria situações e o Carbajo tem uma curiosidade, né? O time inteiro olha para ele, né? O time todo joga olhando para o Carbajo. Isso não acontece por nada. E isso é óbvio que tem alguma relação técnica dentro do jogo. Claro. Todo time olha para ele. O PP, eu acho um pouco lento ainda, quero ver ele mais. Agora, os 2, eu tô com o Baldasso. E aí eu tenho que concordar com a tua tese. Estavam aqui, né? Não, Estavam aqui. e nem escondidos estavam. Um foi destaque num campeonato, outro foi destaque no melhor outro campeonato. jogador do campeonato argentino, melhor jogador do campeonato uruguaio. Aí o Grêmio foi lá e contratou, que é o que um clube grande tem que fazer. Só por justiça, o Cristaldo foi o melhor meia do campeonato. Meia. E o Carbacho o melhor jogador do campeonato. Só para não... O Carbajo hoje joga muito. Eu não sei o que o Renato vai fazer, nós vamos falar sobre isso ainda. Mas o Carbajo joga muito, não dá para tirar. Tá engorjante, o que fará Renato Portaluppi? Eu não sei o que ele fará com Carbacho e com PP e com Cristaldo, mas Bitelo também está nessa equação e é impactado com o que Renato irá fazer com estes jogadores no meio-campo. Aliás, Bitelo nos últimos jogos tem atuado pelo lado direito, com o Cristaldo centralizado. E o Renato falou sobre isso na entrevista coletiva, a gente ouve o técnico gremista. A gente está fazendo um tipo de experiência, tem muita gente no meio, tem muita gente. E eu estou experimentando um sistema que eu vou te falar que não está me agradando muito, mas eu estou experimentando. E não tem espaço para todo mundo. Por isso estou botando todo mundo para jogar, dando oportunidades, para ver lá na frente, no momento que eu tomar a decisão, não ter injustiça, entendeu? Eu sei que o Bitelo vinha jogando muito bem por dentro, eu conversei com ele, ele mesmo me falou que ele não gosta muito de jogar por ali, mas falei que não é ele se fixar por aí. Eu dei até o exemplo do Everton, do Flamengo, que é um jogador bastante inteligente, que vem bastante por dentro e abre espaço para os companheiros. É dessa forma que eu estou tentando adaptá-lo ali. Não é que eu não esteja satisfeito, mas eu acho que a gente pode produzir mais. Por isso que tem que conversar com eles, procurar treinar mais, entendeu? Conversar mais, trocar mais ideias, entendeu? Eu não posso jogar com 5, 6 jogadores no meio e deixar o Luiz sozinho lá na frente. Mas a gente está tentando e daqui a pouco as coisas se encaixam da maneira que eu achar melhor. Lucas Musetti sabe tudo de Santos. Eu só não vou dizer que é o melhor, porque deve ter o Felipe Camaro lá em Santos também, 2 setoristas muito bons que cobrem o Santos. Está colocando o seguinte, Baldasso. Santos tenta a contratação do volante chileno Charles Arangues do Boa Bayer sorte, Leverkusen. que levem o Arangues e sejam muito felizes com eles. O Mano Menezes não quer. Ô Tagro, só reforça isso, né? Eu vi no canal A Dupla que, aliás, 100 mil inscritos. Parabéns. No canal A Dupla. Ô Paulinho, bota na tela o canal A Dupla aí com 100 mil inscritos pra gente dar uma moral pra E eu gurizada. também quero informar a todos que eu ultrapassei o canal do JB ontem em número de inscritos mais uma vez. Muito bom, Baldasso! Parabéns.
Quantos mil tu tá? 331 para 32. Tu tá 31 baixo e eu tô E eu 331 quero alto. dizer, para equilibrar as coisas, que eu estou muito feliz, porque mesmo com meu retorno, não baixou a audiência do programa, somos quase 30 mil simultâneos. Muito bem. Aê! Tá, enquanto o Paulinho prepara lá o canal dupla pra gente dar moral, que eles conseguiram 100 mil. Tiger, que história é essa? O Arangues não tem jeito. Cadê? Tá no ar? Ah, olha aí, ó. Olha, que legal, hein? O Parabéns. Dávila ficou mais... O Tiger parecia um cowboy com as mãos O na Dávila tem fivela. sustentado a coisa, né? Tá, Você tá. sabe. Ó, Diário do Grêmio, direção se sente enganada. Pai, isso aí é pra sacanear o CCD com o Jean-Pierre na capa. Nós vamos falar do Jean-Pierre ou não? Acho que vamos. Só rapidinho aqui, Tiger Jean, que tu falaste lá no canal A Dupla, que teve 100 mil inscritos agora, sobre Charles Arangues e parece que não querem, né? Isso, o Mano Menezes vetou a contratação do Charles Arangues internamente, já também. Em determinado momento a direção até se interessou, iniciou conversa, mas Mano Menezes não quer. E hoje a contratação do Arangues, ela é completamente descartada no ambiente do Beira-Rio. O CCD pediu Jean-Pierre. Que história é essa? Jean-Pierre, ontem, inclusive através do Paulo Calef, se manifestou na zona mista da Arena do Grêmio, porque foi informado de que Jean-Pierre poderá novamente voltar à sua carreira. A gente noticiou há alguns meses que o Jean-Pierre procurou a direção do Grêmio para rescindir o seu contrato porque tinha o objetivo de encerrar a sua carreira. Mas o Grêmio colocou uma cláusula, e a cláusula previa que, caso o Jean-Pierre decidisse voltar à carreira, não poderia assinar com outro clube sem comunicar o Grêmio e sem ressarcir financeiramente o Grêmio. E agora Jean-Pierre estaria querendo jogar em outro clube e querendo voltar a jogar futebol. Se isso acontecer, Jean-Pierre volta a treinar, mas treina separadamente em turno inverso, de acordo com o que já falou o Grêmio na zona mista da Arena através do vice de futebol, Paulo Calef. César Cidade Dias. Pois é, eu acho importante, sabe que hoje de manhã a gente estava ouvindo essa notícia e eu estava mostrando para o Ribeiro o print do Grêmio, né? Do Grêmio se despedindo do Jean-Pierre. Então, uma despedida do Jean-Pierre. Tem comunicado oficial da Success Sports, que é a empresa que cuida da carreira dele, dizendo obrigado, Jean-Pierre, o jogador que decidiu se aposentar. Decidiu se aposentar. Isso no dia 14, Baldasso. Tinha como é paternalista esse negócio. 14 de dezembro, ele disse que não jogaria mais. E aí, o Grêmio fez uma rescisão de contrato, porque ele não jogaria mais, mas ele recebe do Grêmio. E esse negócio é tão louco. Imagina só, Baldasso, eu e tu, tá? Eu trabalho lá com o Baldassinho, e aí eu tenho um contrato até o final do ano com o Baldasso. Perfeito. Aí eu digo pro Baldasso o seguinte: Baldasso, eu tenho um contrato contigo até o final do ano, mas eu não quero mais trabalhar. Vou me aposentar. Porque eu vou me aposentar. Só que tu vai me pagar Até o final do até ano. o final do ano. Então, daí tu diz, pô, César, aí fica ruim e tal, mas tá bom. Eu não vou pagar até o final do ano, vamos fazer em 2 anos aí o que eu te devo até o final do ano. meses. Não vou deixar um minuto de te pagar, vou pagar tudo certinho, mas não. Aí 2 meses depois, o Grêmio bota ali, olha, se tu fechar com alguém, eu deixo de te pagar, né? Porque tu vai voltar a jogar. Óbvio, né? Tu tinha contrato comigo, tu não quis trabalhar mais, agora tu quer. Aí ele, não, aí eu não quero. Eu quero voltar. É paternalista ao extremo. É um dos negócios mais constrangedores que eu já vi. Posso fazer uma pergunta? É uma pergunta, tá? Porque eu tô vendo de fora, então é apenas uma dúvida e vocês certamente têm mais informação do que eu. Não aconteceu nesse novo movimento, tá? O Grêmio ter acertado um acordo com o Jean-Pierre, exatamente isso, se voltar a jogar, deixa de pagar. E aí o Grêmio teria pedido mais uma multa. Isso. E esse é o problema atual? É isso que está acontecendo? Não, é que assim, ó, o Grêmio pediu 2 coisas no contrato. O Grêmio devia para o jogador aí, vamos botar com impostos, eu vou botar o custo geral da operação toda, era 4, 5 milhões. O Grêmio chegou para o Jean-Pierre e disse assim, eu te pago 100 mil por mês durante 30 meses. Vai dar o quê? Então, 3 milhões de reais. Isso. Então, reduz um pouco a conta para o Grêmio, o imposto fica menor nesse tipo de situação, porque não é um imposto trabalhista, e diluiria as prestações ao longo de 2 anos e meio. O Jean-Pierre aceitou. E isso foi definido, mas precisava botar no contrato. Durante a confecção do contrato, o Grêmio pediu 2 coisas.
novas até onde se sabe. Não, tudo bem, eu vou te pagar, a gente acertou o financeiro. A partir de agora tem um contrato. Nesse contrato, se ele voltar a jogar, a dívida com o Grêmio, ela acaba. Daqui a 6 meses, o Grêmio só paga 6 meses e acabou. E o Grêmio pede uma multa, que pelo que se sabe é até bem alta. Por quê? Tu diz, tu disse que tu ia encerrar e 6 meses depois tu saiu. Então, existe isso, Ribeiro. Existe isso que tu falaste. Uma pequena mudança. Que não é tão pequena assim, na verdade. Uma mudança no contrato, para não E é isso que está pegando agora. E é isso que tá pegando. Mas não pode Mas tá do Grêmio e o Paulo Calef, vice-presidente de futebol, ele até foi um pouco irônico, mas a gente sabe que o bastidor é esse. Ele não falou o que eu vou falar, mas subentendido a gente tem um bastidor. O Dávila falou na Jornada da Bandeirantes isso. Ele disse assim, o Grêmio se sente meio que traído, por isso que está no canal A Dupla isso, dizendo assim, mas tu não ia aposentar? Aí eu peço para botar uma cláusula. O Grêmio suspeita que ele poderia ter feito isso para conseguir uma rescisão de contrato e daqui a 6 meses vai jogar em outro lugar. Mas olha só, gente, pelo amor de Deus, cara. JB, vamos falar de informação. Vamos falar de alguma coisa. Vamos falar de alguma coisa. A gente precisa ser... Eu gosto da lógica nessa hora. Por que o Grêmio paga o GPR? Para jogar. Tem contrato. Tá, por que paga? Tá, mas não é porque tem contrato. Não é porque tem contrato. Porque é um funcionário. Perfeito. O que o funcionário tem que fazer? Trabalhar. No dia 14 de dezembro, ele disse que não ia mais trabalhar. Porque ele não queria mais trabalhar. Acabou. Mesmo assim, eu quero saber se em fevereiro o Grêmio pagou ele, se em janeiro o Grêmio pagou, se ele disse que não queria mais. O Grêmio não está fazendo uma rescisão pelo que passou. O Grêmio está pagando o que não veio, o que ele não quer. Mas não tem essa lógica. É uma loucura. Mas não é mais mas o Grêmio é obrigado a fazer isso. Não tem essa lógica. Mas isso... O que eu tô querendo... Só um pouquinho. O contrato, ele tem duas partes, cara. Tem um cara que tem que trabalhar e tem um cara que tem que pagar. Tem o cara que não quer trabalhar e tem o cara que é obrigado a pagar. Mas só para não deixar a ponta solta. A gente tem que pegar e ligar para quem fez a lei. E dizer assim, essa lei tá errada. Não, é a lei. JB, ele não vai trabalhar. Mas a lei diz que tem que fazer a rescisão. Só um pouquinho. Só para eu entender. A lei diz que quem quer se aposentar no meio do contrato tem que ter as benesses de um cumprimento de rescisão de contrato. Baldasso, vamos lá. Se o Grêmio chega pro GPE e diz assim, olha só, porque o GPE, o que vai acontecer, tá? Vai acontecer exatamente o que tá por acontecer agora. O Jean-Pierre, pelo menos é a versão do Grêmio, o Grêmio disse que não pediu para ele voltar a treinar. O Jean-Pierre está, entre aspas, ameaçando voltar a treinar. Eu vou ficar treinando lá. Vou ficar lá, vou ir lá todo dia, vou só treinar e vou receber meu salário. O Calef já disse que vai treinar em turno separado. Em turno separado. Não, mas aí, se o Grêmio não rescinde amistosamente com ele, porque pelo jeito já não é mais amistoso, mas não faz um acordo, o jogador vai todo dia lá e a conta que hoje é 100 mil passa a ser a 300. E tem outra, pela lei... O clube tem que dar condições para ele trabalhar. Mas ele não quer se aposentar! Mas isso já não é mais verdade! Quem disse que ele... Mas gente, é isso? Mas não... Quem é que... Baldasso, me desculpe, foi tu que inventou que ele ia se aposentar? Ele disse. Ele disse, cara. Tudo bem, a gente vai seguir com o debate. Mas o fato é que agora, neste momento, ele não está aposentado. O fato é que esse menino conduziu tudo errado o tempo todo, em toda a carreira dele. Tá bom, é um pensamento. A gente vai seguir provavelmente com esse debate aqui, mas eu preciso fazer o Jefferson que está posicionado ali, só para não deixar pelo menos do que eu falei nenhuma dúvida, tá? Gente... O Grêmio está tentando se precaver, dizendo assim, eu vou fazer um acordo, porque senão o cara vai vir aqui, vai bater o ponto dele, vai estar, entre aspas, trabalhando, e aí a conta vai ser 300 mil mês. Se ele fizer um acordo, pelo menos a conta desce para 100 mil. Infelizmente, a legislação protege muito o jogador nesse sentido, e o clube fica meio que refém, porque assinou um contrato, e até o final do contrato, os empresários de futebol dizem o seguinte, quem domina o jogador, domina a operação. É um lema que tem entre vários empresários e, infelizmente, é um pouco nesse sentido. Igor Jank, apareça de novo para trabalhar, porque temos que falar sobre reforços no Colorado de Fabiano Baldasso. O presidente Alessandro Barcelos falou ontem, antes do jogo, com a reportagem JB, deu algumas informações, desviou de dar algumas pistas também sobre quem o Inter está buscando. Mas duas situações que a gente precisa colocar aqui. A primeira, o presidente falou, não sei se em tom de despiste, mas que o mercado da Europa ele não se movimentou tanto assim. O Inter esperou fechar a janela europeia, mas está encontrando dificuldades lá também. E a outra informação que o Lucas Dias apurou conversando com o dirigente o Inter promete ou garante que até o Grenal
terá reforços. Inclusive, o limite para inscrição no Campeonato Gaúcho, na 9ª rodada, fecha no dia 24 de fevereiro. Até lá, o Inter irá anunciar pelo menos o centroavante, mas possivelmente o centroavante, o atacante de lado, que o Inter busca, e também o meia reserva para o Alan Patrick. Tá certo, olha só, recebi aqui um recado do Raul. Raul, deixa eu ver aqui o sobrenome dele, Raul. Ele é, não é do Seixas, ele é de Frederico Westphalen, da diretoria do União Frederiquense, dizendo que não é desculpa porque o gramado deles só perde pro do Internacional, melhor até que o do Juventude. Isso é gestão, organização e cobrança por parte da Federação Gaúcha de Futebol. Fica o registro e um abraço para todo mundo lá em Frederico. Pode vir, joga nos peitos do Teodino. Joga, pega e larga o caroço. Larga o caroço, Chiclete. Larga nos peitos do Teodino aqui, ó, que morre. E jogamos. Vamos nessa, intervalo aqui do Donos da Bola. Segunda-feira, Ribeiro Neto tá de volta. É só alegria. Não tem jeito. Deixa eu ver quantas pessoas estão nos assistindo. 90 milhões de pessoas nos assistindo, né? 23 mil pessoas nos assistindo. Um beijo para cada uma de vocês. Eu quero aqui mandar um abraço pro Otávio. O Otávio, que ele é flamenguista, mora em Viamão, flamenguista, e tá assistindo o programa com o Leandro, que é o pai dele. Ô, Otávio, tem que fazer igual o Leandro, que é do Grêmio. Larga o Flamengo e vai pro Grêmio, Otávio. Tem que ser do Grêmio, tamo junto. Um beijo pro Otávio e pro Leandro, que estão assistindo Donos. Tiger quer o caroço, manda o caroço, joga o trabuco nos peitos do Teodino que a gente domina. Não tem essa. 3 minutos é normal, Tiger, 3 minutos é podcast. 3 minutos é um animal. 3 minutos, pelo amor de Deus. Tá maluco. 3 minutos pô, 3 minutos dá pra fazer 2 miojos. Tá de brincadeira? Qual a boia hoje? Hoje é um arroz, feijão e franguinho, porque o Guerreiro tá light hoje, tá light. Tiger, tu tá 100% cansado? 100% não, cara, tô uns 84% cansado. Salve pra Manaus, vamos Grêmio, valeu Rafael Nóbrega, tamo junto. Joga o trabuco dos peitos do Teodino, tem como. Cadê o Menegas? Menegas tá de férias, tá cansado, Guerreiro. Tiger, tu poderia perguntar pro Baldassi se ele ainda não desistiu da aposta com o CCD, aquela do Soares e do Alemão. Ele já disse, o Alemão na verdade trocou pro Pedro Henrique, tá? Ele já meteu essa. Não vou mandar abraço pra essa cidade, eles estão de brincadeira, acho que eu nasci ontem, rapaz. Tiger, Guerreiro cansado depois daquele jogo de ontem, liquidado depois do jogo de ontem, tá maluco. Liquidado. Acabou, gente, beijo. Põe no ar aí a enquete do programa pra gente encerrar o Donos da Bola, o primeiro nas férias do chefe Meneghetti. Deu tudo certo, pelo menos por enquanto. Como você avalia o desempenho do Inter nesse começo de temporada? Bom, não dá pra exigir muito, 17. Razoável, momento de testes, 21. Ruim, era pra estar jogando mais, 62%. A galera tá comprando a lenha do Baldasso. Mota, aparece aí, Mota, vamos conversar. Tudo certo, meu caro Alexandre Mota? Grande JB, um abraço para você, um abraço para todo o time campeão dos Donos da Bola. Vamos que vamos!